Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, boa tarde, muito bem-vinda. Vamos falar de Cuba, porque a ilha se tornou aí, tomou as manchetes do noticiário internacional. Falar de Cuba e falar de manchete são duas frases meio anos 90, né? Meio anos 2000 ali, mas ainda fazem sentido, mesmo nos tempos atuais de inteligência artificial. Tudo isso porque Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que não vai tolerar o que ele chamou de Estado pária. Um comentário feito no mesmo dia em que o Departamento de Justiça americano faz uma acusação formal, um indictment contra Raul Castro por um crime ocorrido, falando em cringe, em coisas anacrônicas, 30 anos atrás. Isso indica uma operação no estilo Nicolás Maduro em Cuba, uma nova captura ou possibilidade de captura, não de um líder em exercício, mas de um ex-líder. Raul Castro assumiu o comando de Cuba após a doença e morte do irmão Fidel Castro. Manhota. Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Yuri, essa é a expectativa que parece ter crescido vertiginosamente nas últimas horas, né? Principalmente nos bastidores de Washington. A temperatura em relação a Cuba subiu muito, a gente já vem falando há algum tempo sobre essa possibilidade de algum tipo de ação dos Estados Unidos em relação à ilha. Já houve alguns sinais de que isso poderia acontecer e parece que esse cenário se avizinha cada vez mais. Não está muito claro ainda, Yuri, qual seria, do ponto de vista do presidente Trump, o objetivo central dessa ação, já que Cuba não representa, do ponto de vista econômico ou de negócios, nenhuma grande oportunidade, pelo menos não óbvia, para os Estados Unidos. Talvez fosse uma chance de criar legado ou de promover alguma ação significativa em termos hemisféricos, né? Então, um efeito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Quem tem muito interesse em mudança de regime, nessa coisa de regime change, é o secretário de Estado Marco Rubio, ele que historicamente se fez na Flórida, inclusive, muito amparado na comunidade cubano-americana e que, por si só, defende já há muito tempo essa medida. Então, não está muito claro como se organiza esse consenso dentro do governo Trump, né, a ponto de se transformar numa ação efetiva, mas esse passo que você descreveu agora, né, no dia de hoje, ele funciona como um grande alerta. Isso porque existe um paralelo importante com o caso da Venezuela, que tem a ver justamente com a criminalização de lideranças e o uso do sistema judicial dos Estados Unidos como uma espécie de instrumento de realização de política internacional, né? Então, já há algum tempo uma tentativa de isolar financeiramente o regime, para além do embargo, né? Existem uma série de outras sanções impostas e, claro, esse discurso de transformação da estrutura política. Agora, apropriar-se dessa estratégia, né, de criminalização de liderança, de fato, lembra muito o que aconteceu na Venezuela. Na prática, essa é uma saída que os Estados Unidos parecem ter encontrado para conseguir incidir sobre países sem necessariamente sofrerem a acusação de terem promovido uma intervenção no Estado, né? Isso foi uma coisa que o presidente Trump tentou enfatizar muito no caso da Venezuela. A todo momento, ainda que na época o presidente venezuelano fosse o líder em exercício, ele dizia: nós estamos capturando um criminoso da justiça americana e não necessariamente atacando a liderança do país Venezuela. É claro que a linha é muito tênue aí e dá margem para um debate sem fim, mas do ponto de vista do preciosismo, né, jurídico, essa foi a abordagem. Então, ali era uma ação contra, né, um transgressor da lei, um criminoso comum, e não contra uma liderança de um país. Isso parece se desenhar de maneira semelhante agora no caso cubano. Existem, claro, algumas diferenças que não podem ser deixadas de lado em relação ao caso de Maduro, né? Eu diria
que, em primeiro lugar, a mais importante delas é que Cuba possui um aparato tanto estatal, do ponto de vista da estrutura do regime, quanto militar, muito mais consolidado do que a Venezuela. Embora a ilha esteja sofrendo nesse momento com uma série de problemas, né, escassez de combustível, apagão, problemas com fluxo de alimentos e tudo mais, existe, né, uma coesão aparente em relação ao regime e capacidade de reação militar, até pela proximidade geográfica com os Estados Unidos, que leva a um cálculo mais cuidadoso no caso da ação sobre Cuba. Além disso, existe também uma aliança, né, que se triangula com grandes potências, sobretudo China e Rússia, que é um pouco diferente do que havia na Venezuela e que também pode amargar um pouco o gosto de uma eventual intervenção americana nessa parte do mundo. Então é aquilo, a gente está vendo se desenhar no horizonte um enquadramento muito parecido, o que nos faz ter esse flashback, já que você estava falando sobre essa sensação de passado, né? É uma espécie de museu de grandes novidades, mas com algum grau de sensibilidade maior, eu diria, tanto doméstica quanto externa para os Estados Unidos, Yuri.